Bom, quando eu descobri que eu estava grávida do meu primeiro filho, foi muito emocionante, porque ele foi muito esperado, muito sonhado. A gravidez demorou um pouquinho para acontecer, então foi uma alegria enorme. E eu descobri a gravidez no Dia das Mães do ano de 2012. Então, para mim, ficou marcante isso. E dos outros 2 filhos, foi uma alegria imensa. Do Vicente foi um susto, mas foi muito bom igualmente. Ai, quando a gente descobriu que estávamos grávidos, na minha época, ainda era na época do papelzinho, né? Envelopinho, a gente pegou o envelope no laboratório, no carro mesmo a gente já abriu. Aí viu a frasezinha do positivo, lógico que a alegria transborda, mas ao mesmo tempo a gente ficou com muito medo, muita angústia, pelo fato de eu já ter perdido a primeira gestação, mas no fim tudo deu certo. Olha, ser mãe é desenvolver um amor genuíno, um amor especial. E é também desenvolver a alteridade, porque a alteridade as pessoas que também não são mães também podem ter, mas esse olhar para o outro, olhar para o filho, né, e ser um espelho para ele, para ela, ou mesmo desenvolver, ver as conquistas que ele vai alcançando, é algo assim muito marcante, sabe, muito bacana mesmo. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu fiquei extremamente feliz, porque a gente tinha feito um tratamento para fertilização. Então a gente estava naquela expectativa, querendo saber se tinha dado certo, se tinha funcionado. E aí a gente teve muita sorte, porque logo na primeira tentativa deu certo e as meninas já estavam ali, crescendo e fortes. Ser mãe para mim é ter uma companheira para a vida. A minha filha é a minha companheira, desde pequena. A gente é muito unida, a gente pensa igual, a gente fala junto a mesma coisa, a gente está sempre junto em todos os lugares. E vou sentir falta quando ela crescer um pouco e não quiser mais ficar o tempo todo comigo, porque ela realmente é o meu grande amor. O ser mãe é para sempre. É um caminho sem volta para uma jornada do autoconhecimento. Olha, eu me tornei mãe muito jovem e naquela fase da minha vida eu estava passando por alguns momentos difíceis, mas a notícia da gravidez da Alice, essa notícia transformou completamente todo aquele momento. Então, eu senti uma felicidade que há algum tempo eu já não sentia e foi uma notícia assim maravilhosa. Depois de um tempo eu recebi a notícia da gravidez do Lucas, que me assustou um pouquinho porque eu não esperava, mas automaticamente em seguida já veio também aquela sensação gostosa em saber que eu ia viver a experiência de ser mãe novamente. Ser mãe, para mim, eu acho que significa doação, né? A partir do momento que a gente é mãe, a vida da gente fica um pouco para trás, porque daí para frente você vai cuidar de um outro ser humano, né? Mas eu acho que é uma experiência maravilhosa para crescimento, né? Eu acho muito importante a gente poder se doar para o outro, mas ser mãe também é uma preocupação constante, independente da idade deles, é uma responsabilidade constante. Mas é muito bom. Eu acho que é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Apesar de ter sido uma gravidez desejada, mas no momento que veio a confirmação da gravidez, ao mesmo tempo veio muitas incertezas, medos e ao mesmo tempo uma felicidade enorme. Ser mãe significa ter uma parte do meu coração fora do meu peito. Significa ter outras prioridades, ter muitas preocupações, mas significa e resume felicidade, porque os filhos me representam e me complementam. Um aprendizado constante, muita dedicação, um amor incondicional e, para mim, o meu maior projeto de vida e o mais importante de todos eles. Quando eu descobri que eu estava grávida foi muito legal, porque a gente estava planejando. Então,
ter a certeza, a hora que eu peguei o exame e vi que deu positivo, eu corri, liguei pro meu marido e a gente ficou muito em êxtase. Foi muito legal. O que é ser mãe? Eu acho que ser mãe é ser cuidado, é ser preocupação, é uma entrega total e absoluta para aquela criança, aquele ser que está crescendo, está descobrindo o mundo, está se desenvolvendo. Então, ao mesmo tempo que é exaustivo, é difícil, assim, porque você tem que ter muita responsabilidade, você tem que estar o tempo todo ali preocupado, cuidando, pensando o que é importante, o que aquela criança precisa. Ao mesmo tempo é extremamente recompensador, porque você consegue enxergar nela, durante o desenvolvimento, o olhar que ela tem para o mundo, as coisas que elas aprendem, que elas fazem, e é incrível, faz valer a pena cada segundinho de todo esse trabalho que é ser mãe delas. Quando eu descobri que estava grávida, a minha primeira reação foi desespero. Desespero, porque eu não esperava, mas ao mesmo tempo uma alegria que não cabia dentro de mim. É um misto de emoções, acho que esse momento é muito único. Parece que tem um turbilhão de emoções dentro de você em alguns poucos segundos ali da descoberta. Foi fantástico. Quando eu descobri que estava grávida da Sofia, eu chorei. Eu tive medo, porque eu sabia que algo muito maior do que qualquer coisa que eu tinha vivido ia acontecer. E eu precisaria ter muita, mas muita coragem. Para mim, o significado de ser mãe é um carinho que excede qualquer entendimento, um amor que excede qualquer entendimento. É abrir mão do meu próprio eu todos os dias, em qualquer situação, em prol de um filho, de uma filha, em prol daquela pessoa que mais importa em nossas vidas. Quando eu descobri que eu estava grávida da minha primeira filha, foi um misto de sentimento, porque foi muito assustador. Eu era só uma adolescente. Então, assim, eu sabia que tinha um desafio muito grande pela frente. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei feliz também. Mas, com o tempo, eu fui me acostumando com a ideia e eu coloquei na minha cabeça que eu ia dar conta e tudo fluiu. Agora, o meu segundo filho, eu planejei. Eu achei que ela precisava ter um irmão, apesar de demorar 10 anos para decidir isso, mas eu planejei, né? E eu engravidei muito rápido. Um mês que eu parei de me proteger, eu fiquei grávida. Então, assim, foi uma alegria muito grande, porque eu não esperava que eu ia ter ele tão rápido assim. Mas foi muita alegria mesmo. Nos dois foi um pouquinho assustador, porque eu dele também não achei que ia ser tão rápido, mas foi um misto de alegria e de desafios, mas no fim tudo dá certo. Para mim, o momento mais marcante, uma aventura que eu vivi com os meus filhos recentemente, foi a viagem de avião, que era um sonho deles e que foi muito gratificante ver a alegria e a ansiedade com que eles entraram no avião, a ponto de o piloto perceber que era a primeira vez que eles estavam voando e convidá-los para conhecer a cabine. Tamanha a ansiedade e a alegria que eles estavam. Se eu me sinto realizada, só ver o brilho nos meus olhos quando eu falo deles. Lógico. Eu me sinto muito realizada como mãe, porque sei que tem alguém ali que tem um olhar especial para mim, assim como eu também tenho um olhar especial, e a gente aprende muito. Nós aprendemos, mãe e filha aprendemos demais, e isso é o que mais vale. Eu acho que, como todas as pessoas, eu sempre tive muitas expectativas, sonhos, desejos, mas se eu tivesse que classificar qual deles sempre foi mais importante para mim, que mais me fazia desejar, sabe, era mais forte dentro de mim, era o desejo de ser mãe. Então eu digo que quando eu engravidei e eu tive as meninas, eu zerei a vida. Elas são a realização do meu maior sonho. Eu não sei se eu tivesse um outro filho, eu ia me sentir tão realizada sendo mãe
quanto eu me sinto com a Samara. Eu acho que o que me trouxe realização foi ter ela especificamente como filha. Ela é fantástica, ela é tudo que eu pedi. Então, eu sou muito feliz e muito realizada de ter ela como minha filha. Sobre ser realizada como mãe, eu prefiro dizer que eu me sinto desafiada e que eu adoro desafios. Quando eu me tornei mãe, durante o puerpério, a pediatra da Sofia me indicou um livro que se chama A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra. E foi ali que eu comecei a me conhecer de verdade. E comecei a conhecer os desafios da maternidade. E entender que, por mais difíceis que eles sejam, eles trazem felicidade no processo. Porque a gente se fortalece. Então, para mim, é um desafio e é uma felicidade ser mãe. Ser mãe é o maior desafio da minha vida. Quando a Alice nasceu, automaticamente veio com ela outros sentimentos, outros valores, outra maneira de enxergar algumas coisas. Então, me tornei uma outra pessoa. Então, junto com o desafio de ser mãe, vieram qualidades. Ter alguém, uma pessoa, sobre minha responsabilidade, a responsabilidade de guiar no caminho que a gente acredita ser o caminho certo, a responsabilidade de ensinar valores, isso pesa demais. Então, por isso que se torna o maior desafio para mim. Me tornei uma outra pessoa, a pessoa que sou hoje, com vários desafios e até hoje, muitos desafios. Quando o Lucas chegou, ele chegou de uma maneira mais doce. Ele tem uma maneira mais doce. E aí ele trouxe um pouquinho de leveza para esses desafios, porque por mais que ele seja ainda novinho, ele já consegue mostrar isso para mim, que pode sim ser mais leve, mais tranquilo. Então é um desafio enorme, é exaustivo às vezes é frustrante, porque algumas coisas que eu gostaria de ser e não consigo, ou gostaria de fazer e não consigo, mas num contexto geral, é a maior missão da minha vida e é a missão mais bonita que eu tenho que cumprir. Eu me sinto, sim, realizada sendo mãe, porque hoje eu vejo a criação deles, o caminho que eles seguem. Eu acho que, quando eu vejo isso, eu penso, bom, eu acho que eu venci, né? É claro, tem as frustrações, né? Tem coisa que às vezes eu penso, eu queria estar lá, eu queria poder fazer mais, eu queria estar mais próximo, mas ao mesmo tempo eu acho que deu certo. Eu acho que, assim, o que eu passei para eles, os valores, a preocupação com a educação, eu acho que tudo fluiu muito bem. Então, eu me sinto, sim. Claro, tem uns momentos aí que a gente fica pensando, poderia ter feito mais, mas eu acho que dentro do geral deu certo. Me sinto muito realizada em ser mãe. Ela é uma filha, assim, muito companheira, amiga. A gente faz várias coisas juntas, vamos ao shopping. E, assim, ela me considera como uma das melhores amigas dela. Ser mãe, para mim, era um sonho. Ter os meus filhos, ter a minha família. Então eu me sinto muito realizada, como um sonho mesmo realizado. Além disso, ser mãe me mudou muito. Eu me tornei uma pessoa muito melhor depois dos meus filhos. Eu me tornei muito mais compreensiva, mais amorosa. Eles me transformaram e transformaram a minha vida. Puxa, uma aventura, uma história. Foram tantas coisas marcam a gente. Toda viagem, toda saída para um restaurante, um almoço que a gente faz em casa, mas me vem aqui quando os meninos eram pequenos, o Rafa tinha 4 anos, o Lucas tinha 7, primeira vez que eles andaram de avião na vida,
Eles estavam tão encantados que encantou quase que o avião inteiro. As aeromoças ficaram encantadas com eles, deixaram eles entrar na cabine do piloto, coisa que não era permitida, não é permitida, né? Mas deixou eles entrarem porque eles estavam muito empolgados. Olha, são muitas histórias marcantes, mas de uma maneira geral, a gente gosta muito, eu e minha filha e meu marido, de viajar. Então, todas as viagens têm algo que fica de específico e de muito interessante, que é essa troca de olhar que a gente tem para a natureza e para as pessoas que a gente convive durante as viagens. Meu convívio com a Samara é muito legal. Sou eu que trago ela todo dia para a escola, que busco. Sou eu que levo ela para todos os lugares, porque meu marido não dirige. Então eu sou a motorista particular da Samara. A gente faz muita coisa junto. A gente gosta de fazer academia juntas. Ela faz teatro e eu faço teatro na turma seguinte. A gente gosta de ir no cinema juntas. Estudar, quando é uma matéria que eu sei. Ela gosta de estudar comigo. Eu não preciso me preocupar muito com a Samara com relação aos estudos, porque ela vai super tranquila, ela vai super bem, ela é bem responsável com isso. A única parte que eu realmente tenho que ficar puxando a orelha é aquela coisa, né? Lavar louça, cuidar dos cachorros, arrumar a casa, mas aí acho que toda mãe faz isso. Bom, meu dia a dia com Sofia, com minha filha de 4 anos, é como um videogame, tá? E a gente sempre correndo do chefão. É isso mesmo, o chefão. Uma coisa que eu gosto muito de fazer com ela é cantar com ela. Nós moramos um pouco afastado da cidade, então nós temos tempo aí até chegar à cidade de colocar nossa playlist. Nós temos uma playlist nossa, todos os anos a gente vai renovando essa playlist e nós cantamos juntas. E o mais gostoso de ouvir é: mamãe, essa é a nossa música. Nós seguimos uma rotina no nosso dia a dia e eu consigo ter um diálogo maior, uma conversa maior para saber como foi o dia, o que aconteceu, mas no período da noite, que é o momento que eu mais estou assim com eles, e nos finais de semana a gente prioriza a família, então nós gostamos de estar juntos. Gostamos de passear com as crianças e, às vezes, ali na rua mesmo da minha casa, andar de bicicleta. O Lucas, que é mais novinho, anda com o Velotrol. Nós temos essa convivência de amor, de carinho. Eu gosto de ser próximo deles. Eu sempre gosto de estar ciente de como foi o dia, o que aconteceu na escola. E gosto de participar literalmente da vida de cada um. A Alice com a participação que se refere a uma criança de 10 anos e o Lucas, uma criança de 4 anos. O meu convívio com meus filhos, eu acho que é de muita cumplicidade. Eu tentei criar eles de uma forma que eles confiassem em mim, que eu sou a melhor amiga deles, né, no sentido de confiança, de poder ajudar em tudo que eles precisarem. Então, assim, a gente tem uma relação muito boa, muito madura. E acho que pelo fato de eu ter sido mãe nova, é meio que um convívio de amigos, de irmãos, de tudo ao mesmo tempo. É claro que tem uns momentos que eu preciso ser mais firme, chamar atenção, mas eles são adultos, né? Minha filha mora bem longe, o meu filho está passando uma temporada em casa, mas provavelmente volta para a cidade dele também. Mas no geral a gente convive muito bem. É uma relação de muita confiança, de perguntar: mãe, o que você acha, né? Você acha que eu devo fazer isso, que eu devo seguir esse caminho? Mãe, eu vou mudar para Fortaleza, e aí? Filha, vai, é para crescer, tem que ir. Então eu acho isso muito importante, eu passar essa confiança, e com isso a gente não tem muito conflito, eu acho. Então é isso, é uma troca de experiência. O nosso convívio é muito bom. Almoçamos juntas, jantamos juntas, estamos sempre próximas e sempre a gente compartilha como foi o nosso dia, como foi a aula dela, como foi no trabalho. Nesse Dia das Mães, eu desejo que todas as mães tenham tempo com os seus filhos, aproveitem esses momentos
e que elas não se sintam culpadas. Que todas as mães possam estar com seus filhos nesse dia especial pra gente, porque todos os dias são Dia das Mães. E que possam agradecer e ter um dia alegre e feliz. Feliz Dia das Mães. Eu desejo a todas as mães muito amor, muito carinho e abrace seu filho, abrace as pessoas que você ama, porque ser mãe é essa doação, é esse amor, é esse carinho que é muito importante para todo mundo. Queria desejar um feliz Dia das Mães, queria desejar muita força, muita sabedoria, que todas nós possamos acompanhar, ver crescer, ver desenvolver e partilhar muitos momentos felizes com os nossos pequenos. Eu desejo um dia muito feliz. Eu desejo que as mães possam descansar nesse dia, porque elas merecem. Mãe trabalha muito, né? Fala sério, ainda mais aquelas que trabalham fora também. Aí tem todo o trabalho em dobro. Eu desejo um bom descanso para essas mães, que seus filhos possam ajudar muito nesse Dia das Mães. E desejo muito amor. Desejo um dia muito lindo em família e com todo o carinho que você e seus filhos têm para dar. O que eu desejo nesse Dia das Mães é muito amor, muita alegria para todas as mães. Para as mães, eu desejo primeiro que as mães precisam ter muita saúde, né? A gente precisa estar bem, tanto mentalmente quanto fisicamente, né? Eu acho que isso é o mais importante. Mas assim, eu desejo que todas as mães tenham condições de criar o seu filho, de dar o melhor para o seu filho, né? Claro, dentro das condições dela. Que as mães solos também, né, tenham um apoio aí quando não é do pai, mas da família, mas que todo mundo possa dar um caminho para o seu filho, um caminho decente, né, pelo menos com as condições mínimas, vamos dizer assim, né, mas eu desejo isso, que nenhuma mãe tenha que passar por tanto sofrimento para criar um filho, que as mães tenham mais apoio, independente de ser ao lado do pai, ao lado da família, e que todas sejam muito felizes ao lado dos seus filhos. É isso. Mamãe, nesse Dia das Mães, acolha-se, cuide-se. Cuide da sua saúde física, mental, emocional, porque você precisa ser suficientemente forte para cuidar do seu filho, para não desistir do seu filho. E não desista do seu filho. Mesmo quando tudo parecer contrário, você não conseguir encontrar uma luz no fim do túnel, não desista do seu filho. É aí que está o caminho da felicidade. E nesse dia especial, para todas as mães, eu desejo que cada uma se sinta muito privilegiada por ter recebido essa grande missão de guiar, de formar o caráter de alguém e direcionar a vida do seu filho, da sua filha. Feliz Dia das Mães!